Graça e paz, queridos irmãos. É bom estarmos mais uma vez juntos para adorar e bendizer ao nome do Senhor. É bom podermos cultuar ao Senhor. Não nos falta motivo para poder adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. E eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor que está no Salmo 33, versículos 1, 2 e 3, que nos diz: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos ficam bem louvados. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cante-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. E é por isso que nós estamos reunidos nessa noite, irmãos, para adorarmos e bendizermos ao Senhor. Mas antes, vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, graça nós damos ao teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela maneira poderosa, amorosa, grandiosa e fiel que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero apresentar esses meus irmãos e minhas irmãs que agora se juntam, ó Deus, para adorar e bendizer ao teu santo nome. Recebe este culto que a ti vamos prestar, ó Deus. Recebe, ó Deus, cada ato deste culto. Recebe as nossas orações. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, as nossas fragilidades. Nos fortaleça, ó Pai, e nos ajude a caminhar diante do Senhor. É a oração, Pai, que nós fazemos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor.
irmãos, como é bom adorarmos ao Senhor. Mas eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, que está no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Abra sua Bíblia. Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até aos confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite, cujo tema é: a fortaleza dos cristãos está no Senhor. A fortaleza dos cristãos está no Senhor. Meus queridos irmãos, o cristão não precisa estremecer o seu coração, porque a sua fortaleza está no Senhor. Temos a certeza e a segurança de que o Senhor é quem zela por nós. É como o salmista mesmo escrevendo no Salmo 68, versículo 19, quando ele diz que bendito seja o Senhor que dia a dia nos acumula com os seus benefícios, e isso é uma verdade real para nós. O Senhor, mesmo independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, ele dia a dia tem nos acumulado com os seus benefícios. E dessa maneira, irmãos, o que nós precisamos ter no nosso coração é justamente aquelas palavras do profeta Jeremias, quando ele escreve o seu livro em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 20, quando ele diz: lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. E nesse sentido, irmãos, nós entendemos e nos lembramos que não há necessidade de nós esmorecermos mesmo nesse tempo de tanta desesperança. A nossa fortaleza, ela está no Senhor, porque Ele nos garante uma esperança que não se confunde. Ele garante uma esperança que não se vence. Ele nos dá uma certeza que não pode ser tirada de nós. Ainda, irmãos, que tenhamos que caminhar no meio do deserto. Ainda, irmãos, que tenhamos que entrar em cavernas. Ainda, irmãos, que tenhamos que subir montes. A certeza que nós podemos descansar é que Ele vai planear os nossos caminhos, que Ele vai cuidar, Ele vai guardar, e independente do cenário que nós estejamos passando, Ele continuará direcionando todos os nossos passos. Ele continuará, irmãos, indo em frente, nos ajudando. E uma das coisas mais fantásticas, irmãos, que a palavra do Senhor nos relata, e eu queria relembrar com você agora, é uma das passagens que conta a respeito da saída do povo de Israel do Egito. E quando o povo naquela noite foge do Egito, e que Faraó endurece o seu coração e se arrepende, e ele coloca agora os seus exércitos atrás do povo do Senhor. Uma coisa fantástica, irmãos, lá em Êxodo capítulo 14, é que uma coluna de fumaça se levantou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos israelenses, de maneira que essa fumaça separava e ofuscava a visão dos egípcios, mas essa coluna também ia à frente, iluminando e mostrando o caminho para o povo do Senhor. Mesmo um tempo, irmãos, onde o entendimento de muito tem sido ofuscado,
onde essa pandemia tem causado uma grande dissolução, uma grande contenda, algo tremendo e trazendo grande incerteza e insegurança no coração das pessoas, nós podemos ter a certeza que o Senhor está diante de nós, iluminando os nossos caminhos, preparando as nossas vidas, nos ajudando, nos fortalecendo, mostrando para nós que não há razão de nós temermos. Nesse sentido, somos convidados a acalmar o nosso coração diante do Senhor, acalmar o nosso coração na presença do nosso Deus e entender que tudo está nas mãos dele. Tudo está sob o controle dele. Nada foge sobre o seu controle. E é interessante que o salmista, nos versos 10 e 11, ele vai dizer: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. E o salmista, irmãos, gostaria justamente de nos mostrar que não há razão para nós andarmos inseguros, porque nós podemos encontrar um lugar de segurança diante do Senhor, e o Senhor é aquele que conduz todas as coisas. Mas o Salmo 46, irmãos, provavelmente foi escrito num contexto justamente de grandes contendas e de grandes inseguranças. Apesar de nós não podermos identificar quem foi o autor deste salmo, mas ele declara para nós e exalta a presença de Deus no meio do seu povo, mostrando a grande diferença que existe em passar pelas provações, em passar pelas tribulações, em passar pelas dificuldades, tendo a presença de Deus, e aqueles que passam por tudo isso e não contam com a presença de Deus. Queridos, mostrando para nós que há uma grande diferença quando nós confiamos no Senhor e passamos pelas tempestades e dificuldades na vida. Este salmo, irmãos, ele volta a sua atenção para o Senhor, mostrando quem é Deus no meio do seu povo, mostrando, irmãos, que o povo do Senhor pode andar seguro e não há razão para deter o seu coração no medo e nem na insegurança. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para o versículo 1 deste salmo, nós vamos ver que as palavras que aparecem traduzidas no nosso português como refúgio no versículo 1, significa um abrigo, uma rocha de refúgio. Enquanto a mesma palavra para refúgio vai aparecer nos versículos 7 e 11, nos dá a ideia de um baluarte, uma torre alta, uma fortaleza. A ideia do salmista traduzista aqui é a seguinte: que Deus é abrigo e segurança para os seus servos, mesmo que tudo ao seu redor esteja desabando, esteja desmoronando. Ainda que haja perigo à nossa volta, podemos nos abrigar na presença do Senhor e assim encontrarmos forças para lidar com todas as circunstâncias difíceis, que muitas das vezes a caminhada, as tempestades da vida e os tempos difíceis nos trazem dor, dificuldade e nos podem apresentar durante tudo isso. Nesse sentido, irmãos, a proposta do salmista é nos lembrar que Deus é refúgio e fortaleza. Isso quer dizer que quando ele diz que Deus é fortaleza, ele quer dizer que é aquele que nos fortalece para a nossa caminhada. E quando ele diz que Deus é refúgio, ele quer dizer que Deus é aquele que traz salvação sobre as nossas vidas, que nos dá salvação não só, irmãos, para os problemas que nós estamos vivendo, não só para a dificuldade que nós estamos passando, mas é aquele que também resolve a questão das nossas dificuldades da eternidade. Ele é aquele, irmãos, que nos dá força. É aquele que nos dá abrigo. É aquele, irmãos, que veio para nos dar a segurança que nós precisamos. Então, irmãos, nesse cenário de dúvidas e incertezas e de tantas inseguranças, nós podemos sim encontrar fortalecimento no Senhor, ou seja, uma fortaleza segura. Nós podemos encontrar refúgio no Senhor, ou seja, salvação para as nossas vidas, de maneira que os nossos corações possam ser reanimados para prosseguirmos firmes em nosso serviço ao Senhor. Por isso, irmão e irmã, você, querido amigo, querida amiga que acompanha este culto nesta noite, eu quero dizer para você: não abata o seu coração com essas incertezas, tão somente encontre segurança no Senhor, porque o Senhor é a fortaleza daqueles que nele creem. Ainda que tudo ao seu redor esteja desabando, vá para um lugar seguro, e esse lugar seguro é na presença do Senhor. Ainda que tudo ao seu redor tenha te abandonado, vá para aquele que pode te dar socorro e salvação, e esse socorro e salvação se chama Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Quando o salmista, irmãos, usa a expressão ainda no versículo 1, dizendo sempre presente, ou em algumas versões, bem presente. A ideia dele é nos mostrar alguém que já encontrou, ou seja, já tem. Ele não espera pelo socorro, mas ele já alcançou esse socorro. E por isso, quando o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e é fortaleza, auxílio sempre presente na tribulação, ele está dizendo assim, independente do que aconteça, nós já temos o socorro de Deus. Independente do tamanho da dificuldade, nós já temos o auxílio do Senhor, nós já temos a presença do Senhor. Assim, o que permeia a nossa vida, irmãos, é a segurança de saber que não importa o que aconteça, no Senhor estamos bem guardados. Não há o que temer, porque já temos o auxílio, já temos consolo, fortaleza, já temos aquilo que precisamos, irmãos, para caminhar e seguirmos em frente diante de tantas dificuldades que nós temos vivido. Por isso, seja qual for a sua ansiedade, entenda que você está seguro no Senhor e por isso você precisa convidar o Senhor para que de fato seja a sua fortaleza, para que de fato seja seu refúgio, para que de fato seja a base da sua vida, uma rocha, aquele de fato que vai te colocar em lugar seguro e que vai te permitir entender que quando nós estamos em suas mãos, quando nós estamos nas mãos do Senhor, não há razão para temermos. Porque a nossa vida não depende das mãos humanas, mas depende exclusivamente da ação de Deus em nós. Mas, irmãos, quais são as lições que nós podemos aprender com esse texto? Quais são as implicações que nós podemos tirar deste texto que é importante nós guardarmos nesses dias de tanta dificuldade e de tanta desesperança que nós estamos vivendo? Primeiro, o Senhor, a fortaleza do cristão é o Senhor, porque em primeiro lugar, Deus é a nossa fortaleza segura e salvação. Veja que os versos de 1 a 3, ele é bem enfático nisso quando ele diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Veja, irmãos, que ele ressalta mais uma vez para cada um de nós quem é o Senhor em nossas vidas. Como eu disse para vocês, a ideia de fortaleza é de fato a ideia de fortalecimento. Ou seja, é a ideia que ainda que o mundo à nossa volta esteja caindo, nós encontramos debaixo das suas asas a força necessária para prosseguirmos. E quando ele diz, irmãos, refúgio, é a ideia de salvação. E quando o salmista no Salmo diz que nós, aquele que, de Salmo 91, quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, é justamente essa ideia, irmãos, ou seja, tudo está caindo à nossa volta, mas nós temos força para caminhar e nós temos segurança, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. É aquele que nos livra de todo o mal, é aquele que não nos deixa prostrado, é aquele, irmãos, que conhece cada um dos nossos anseios, aquele, irmãos, que nos visita e sabe das nossas necessidades, aquele que sabe a angústia do nosso coração, mesmo quando nós não apresentamos ela diante do Senhor. Ele é, irmãos, então essa situação segura, ou seja, Ele é esse socorro, nós não vamos alcançar, nós já temos esse socorro em nome do Senhor. E por isso, irmãos, nesses dias, ao invés de alimentarmos o nosso coração com tanta podridão que tem sido passado pelas TVs, pelos noticiários, vamos alimentar o nosso coração, irmãos, com aquilo que pode dar a esperança. Aquilo que nos pode alimentar a nossa força. E isso nós fazemos através da palavra do nosso Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Deus também é a nossa torrente de alegria. E aí os versos 4 e 5 que nós vemos a dizer, há um rio cujas canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio e desde o romper da manhã. Então, ou seja, o Senhor não é só a nossa força, a nossa salvação, mas o Senhor também, irmãos, é o nosso Deus de alegria.
E a palavra do Senhor diz que aquele que nele crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, esse rio de água viva que flui de dentro de nós, que flui vida através de nós, que flui nova esperança, nova expectativa, uma nova situação para cada um de nós, é um rio, irmãos, que também provoca alegria em nós. E por isso o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque a nossa alegria, irmãos, ela não é circunstancial. A nossa alegria, irmãos, não depende das pessoas. A nossa alegria, irmãos, não é temporal. Mas a nossa alegria, irmãos, é a presença de Jesus, é a presença do nosso Deus, é a presença do Espírito Santo em nós que nos fortalece e nos ajuda a caminhar em todo o tempo. E dessa maneira o salmista descreve esses rios, esses canais que alegram a cidade de Deus, e aquilo que alegra a nossa vida e que alegra também o nosso coração, queridos irmãos, é a presença do próprio Deus, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação, Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo da nossa existência, Ele é o motivo da nossa caminhada. Mas em terceiro lugar, irmãos, a fortaleza dos cristãos está no Senhor, porque Deus está sempre presente conosco. Veja, irmãos, os versos de 6 a 9 que nós lemos, ele vai dizer: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejo as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Então veja, irmãos, que aquele que esperam no Senhor podem confiar no Senhor, porque Ele está presente, irmãos, conosco em todo o tempo. É por isso que o salmista no versículo 1 deixa bem claro: não é um socorro que nós vamos alcançar, é um socorro que nós já temos. Não é algo que Deus vai começar a operar, mas é algo que Deus já começou a operar lá na cruz. Quando lá naquela cruz, Ele começou a escrever uma nova história para mim e para você. Ele começou a escrever um novo momento para mim e para você. Ele começou a escrever uma nova realidade para mim e para você. Ele começou a escrever uma nova vida para mim e para você. E dessa maneira, irmãos, independente de qual seja ou quais sejam as dificuldades que você esteja passando hoje, anime o seu coração, você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele não te deixa só. Ele está presente em todo momento da sua vida. Então somente confie no Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor. Agrade do Senhor. Descanse no Senhor. Entenda que o Senhor está presente. O Senhor te consola. O Senhor te guarda. E o Senhor te livra de todo mal. Mas em último lugar, irmãos, a fortaleza dos cristãos estar no Senhor, porque Deus é aquele que peleja por nós. E aí o versículo 10 e 11 diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Isso é esplêndido, irmãos. É uma palavra muito oportuna para os nossos dias. Nós precisamos nos guardar, precisamos tomar todas as medidas de segurança, mas precisamos entender que essa é uma guerra que nós não iremos lutar. O Senhor é quem irá pelejar por nós. E por isso nós precisamos entender isso, descansar nisso. Nós vemos as pessoas desesperadas, inquietas, ansiosas em relação ao amanhã, mas entendam, irmãos, o que nós podemos fazer nesse instante é descansar e entregar tudo nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor governe os nossos dias, entendendo que Ele que irá pelejar por nós. Ele diz: aquietai-vos, o Senhor dos exércitos está conosco, ou seja, parem de lutar. O Salmo 27, irmãos, nos fala uma palavra tremenda. No finalzinho do seu capítulo, ele diz: olha,
Versículo 14, Salmo 27, 14, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ou seja, quando o salmista então traz essa palavra ao nosso coração, traz essa verdade ao nosso coração, ele quer de fato, irmãos, nos ajudar a entender que não há razão para nos desgastarmos ou estarmos trêmulos, mas é a necessidade de nós confiarmos e descansar no Senhor. Parem de lutar. Parem de lutar. Parem de querer resolver as coisas a seu modo. Parem de querer resolver as coisas conforme a sua vontade. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Porque Ele está conosco. Ele é a nossa torre segura. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a descansarmos nele, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Como disse um pedaço da música do Marcos Witt: tua fidelidade é grande, tua fidelidade é incomparável, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Que Deus nos abençoe e que possamos entender que nós estamos seguros e por isso ore, adore, glorifique, exalte ao nome do nosso Deus, entregue todos os seus pesares nas mãos dele. Não sei o que está batendo no seu coração, não sei o que está causando incerteza no seu coração, mas eu queria convidar você nesse momento a se colocar diante do Senhor. O que está trazendo instabilidade para você? O que está causando dor para você? Peça ao Senhor que venha falar com você nesse instante. Peça ao Senhor que venha trabalhar o seu coração. Permita ao Senhor trabalhar a sua vida e mostrar que você está seguro e que não há razão para você temer. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós damos ao teu santo nome, Deus. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por todo o fortalecimento que o Senhor nos dá. Obrigado pela maneira poderosa como o Senhor cuida das nossas vidas. Quero nesse instante, Deus, apresentar esses meus irmãos e minhas irmãs que estão orando ao Senhor. Seja, ó Deus, o que tem causado ansiedade, ó Deus, dúvida ao seu coração. Que em nome de Jesus, eles possam entender que eles estão seguros no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro. Por isso, ó Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a encontrar ânimo. Nos ajude, ó Deus, a encontrar forças. Nos ajude, ó Deus, a experimentarmos a alegria que somente o Senhor pode fazer em nós. É o que nós pedimos ao Senhor. É o que nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E entenda que a sua fortaleza está no Senhor. Até a próxima. E assim Deus nos guarde em paz.